Olá, meus amigos, mentes pensantes do agro, mais uma vez passando por aqui para fazer alguns comentários sobre algumas notícias que eu vi nas últimas horas na mídia. Há mais ou menos 6 meses atrás, o presidente Macron, presidente da França, esteve aqui no Brasil fazendo uma visita e, na oportunidade, o nosso presidente Lula teve a oportunidade de discutir a questão do acordo Mercosul com ele, mas não aproveitou desta oportunidade. E ficamos nós aqui, os envolvidos na produção agrícola brasileira, sofrendo todo tipo de pressão de diversas naturezas. Pressão ambiental, pressão regulatória, pressão de preços, pressão climática, pressão de câmbio, dentre outras. Há 2 dias atrás, eu vi uma notícia, Macron diz que não pode apoiar acordo Mercosul-União Europeia porque prejudicaria a produção interna francesa. Pois bem, eu achei muito interessante, 6 meses depois da visita do presidente francês, com certeza a opinião dele não mudou de 6 meses atrás para cá. Então ele já tinha essa opinião e o nosso presidente poderia ter arrancado dele essa resposta com um tempo mais hábil, né? Até porque já foram meio ano dessa visita para cá e em meio ano acontece muita coisa na agricultura. Mas eu queria aqui fazer algumas considerações para a gente entender o tamanho desse problema e o tamanho desse desafio para nós brasileiros, tá? Não sei se vocês sabem, na Comunidade Europeia existe um acordo chamado PAC, Política Agrícola Comum. É um acordo que foi feito, ele nasce lá no início da década de 60, se não me engano, em 1962, e isso é que dá berço, né? Se a gente olhar na história, uma década antes mais ou menos foi feito o primeiro acordo entre os 6 países fundadores da Comunidade Europeia, que estava ligado na época a carvão e aço, tá? Ou seja, 2 coisas não muito sustentáveis, ainda mais naquela época. Mas vamos só raciocinar que esses acordos da década de 50 e 60 dão o nascedor do acordo da Comunidade Europeia, que foi celebrado no início da década de 90, 1992, mais ou menos. Ok, por que é importante se dizer isso? Existe na Europa um volume de subsídios muito grande destinado à atividade da agricultura. Vamos nos concentrar na seguinte análise. Eu vou me concentrar aqui na França especificamente. A França tem mais ou menos 550 mil quilômetros quadrados de extensão. Tá, isso corresponde a mais ou menos 6% do território brasileiro, 6,5% do nosso território. Eu fiz várias contas em área agriculturável, eles têm em torno de 27 milhões de hectares agriculturáveis, nós temos aqui 230 milhões. Em produção, por exemplo, o rebanho bovino deles hoje é entre 17 a 18 milhões de cabeças de bovinos, contra um rebanho nosso aqui de 200 milhões, e 1,7 a 1,8 milhões de toneladas de produção de aves. Tá? O Brasil produz 14 milhões e meio de toneladas de aves. Por que eu estou mencionando isso? Quando a gente fala em área agriculturável, nós estamos falando de produção de alguns grãos que são destinados à alimentação humana de forma direta, como no caso o milho. O milho pode ser usado para alimentação humana direta ou alimentação animal, ou seja, de bovinos, de suínos, de aves, de caprinos e aí vai. A soja é um produto que não é usado diretamente na alimentação humana, ele precisa ser processado, então ele precisa passar pela camada da agroindústria para ser esmagado e transformado em farelo, que vai para a alimentação animal, e o óleo, que vai para a alimentação humana e para a indústria química, a indústria de combustíveis como o biodiesel, por exemplo. E por que é importante mencionar isso? Apesar da França ter uma área bem menor do que a nossa, eles têm em torno de 500 a 550 mil produtores rurais, que recebe um volume de subsídio absurdo. Tá? Então, além do subsídio direto que o governo francês dá, tirando do orçamento francês, ele é o país que mais recebe dinheiro do PAC, desse plano da Política Agrícola Comum da Europa. Então, o que é importante? Se a gente somar isso, nós vamos achar em torno de 14 bilhões de euros. Isso corresponderia, em cima do VPB da França, que é estimado em torno de 90 bilhões de euros, eu fiz uma conta aqui, 15,5% do valor da produção bruta da França, tá? Só para a gente comparar, isso daria, se a gente multiplicar por 6, nós estamos falando de um VPB de 500 bilhões, 500 a 600 bilhões, contra um VPB do Brasil de 1,1 trilhão. Tá? Essa é a diferença, nós somos praticamente o dobro da produção francesa. Mas esse volume de subsídio corresponderia a 15,5% do total movimentado em dinheiro. Eu não conheço nenhum produtor agrícola no Brasil que consiga ter 15,5% de rentabilidade líquida na sua atividade
na última linha. Então eu fico me perguntando como é que nós vamos concorrer com o produtor francês, tá, que recebe 15,5%, eu estou falando em valor de orçamento, não sei quanto vai para cada tipo de produtor, porque independe da quantidade da produção. Esse subsídio geralmente é dado pelo tamanho da propriedade, independente do que ele está produzindo nessa propriedade. Então, o meu raciocínio hoje é só questionar como é que nós brasileiros, nós produtores, nós empreendedores, empresários, vamos conseguir sobreviver num ambiente global onde o que se faz em um país afeta fortemente o outro, porque de um lado um presidente fala, olha, não dá para apoiar porque vai prejudicar a produção francesa, e eu li a matéria aqui e ele está certo, porque ele é presidente da França, ele tem que defender os interesses da França, e eu gostaria muito que o nosso presidente aqui estivesse defendendo os nossos interesses, e eu acredito que ele deva estar desejando fazê-lo, mas precisa mostrar isso na prática. Ele menciona aqui que a prioridade número 1 do governo dele é impulsionar a atividade. E um acordo com o Mercosul prejudicaria as metas de crescimento da França. E ele ainda se justifica porque os Estados Unidos e a China tomam medidas para proteger a sua economia interna, nós também estamos fazendo a mesma coisa. Então, meus parabéns ao presidente da França e a minha sugestão ao presidente do Brasil que comece a fazer a mesma coisa aqui com nós brasileiros, né? Que a gente deveria ser a prioridade número 1, já que a alimentação não é opcional, é mandatório. Mas eu queria estender essa análise aqui, porque nós estamos sofrendo a pressão do Parlamento Europeu. O nosso governo fez pedido de extensão à exigência da nova estrutura regulatória. Vamos só traduzir em uma coisa, que a gente não poderia exportar nem 1 quilo de nenhum produto plantado, produzido em área desmatada após 2020. Esse é só um dos critérios, tá? Tem vários outros aí que a gente vai discutir em seguida. Mas vamos só raciocinar o seguinte, lógico, na França não tem mais o que desmatar, a Europa já desmatou o que tinha que ter desmatado ao longo dos séculos, a mesma coisa nos Estados Unidos. Então uma das formas de barrar o nosso crescimento, a nossa concorrência, porque assim, eu vou repetir e insistir várias vezes, nós temos uma posição de relevância e pela primeira vez condição real de ocupar um protagonismo como nunca nós conseguimos ocupar ao longo da história. Por quê? Alimento e energia são necessidades básicas. Aliás, eu tenho mania de dizer que a gente chama de alimento porque a gente não comeu ainda, porque depois que a gente come vira energia. E nesse quesito nós temos um potencial de produção absurdo. Agora, meu questionamento é, como é que a gente concorre e vai dar conta de sobreviver a essa pressão regulatória? Tá? Um câmbio onde cada real, a cada euro vale R$6, cada dólar vale R$5 e alguma coisa. E aí eu fiz uma outra análise. Além dessa questão do subsídio, nós temos que lembrar que tudo no mundo hoje exige tecnologia. Então, na agricultura, a gente falar de agricultura sustentável, isso passa por uso intensivo de tecnologia. O uso intensivo de tecnologia significa uso intensivo de capital. Porque quando a gente fala, por exemplo, em intensificar a produção agropecuária, nós estamos falando em utilizar mais capital, ou seja, demandar mais recursos. Os recursos públicos não conseguem fazer nem 40% da necessidade de custeio que nós temos. Tá? E cada ano o Banco do Brasil, que era o grande detentor do custeio do agrícola do Brasil, anuncia um valor maior e entrega um valor menor. E a cada ano eu vejo o crescimento dos bancos privados financiando a atividade nossa. Então, vamos relembrar, o Brasil é um grande pagador de juros. Eu não me lembro de um outro país que pague mais de 7% do valor do PIB dele de juros. Isso é o valor que nós pagamos nos últimos 12 meses. Tá? Então, vamos começar a linkar uma coisa com a outra. Eu tenho um concorrente que subsidia em 15,5%. E eu tenho um país onde 7% do meu PIB é destinado só para juros. Tá? Então, eu fico me perguntando como é que nós vamos conseguir concorrer, sendo que um produtor europeu, francês, recebe 15,5% de subsídio e um produtor brasileiro tem que pagar 20% de custo financeiro ao ano. Tá? Vamos fazer conta, pessoal. Eu não sei como é que se consegue fazer isso. Então, o meu questionamento aqui é como nós brasileiros, como nós produtores, empresários, empreendedores, vamos conseguir concorrer nesse novo cenário internacional, mesmo tendo grande potencial produtivo em áreas, em tecnologia, em capacidade de produção, que eu também insisto que o brasileiro é muito competente nisso. A nossa ineficiência está na nossa deficiência de infraestrutura e não na nossa incapacidade produtiva. Então nós desenvolvemos muitas tecnologias, nós somos líder da agricultura tropical mundial, mas num cenário hostil, onde eu tenho pressão ambiental, onde eu tenho custo elevado de capital e onde eu tenho distribuição indireta de renda para os meus concorrentes,
tá, contra um país onde eu não tenho uma política pública que me defenda ou que me permita fazer esse crescimento e, vamos dizer, peitar essa concorrência, eu fico pensando, como é que nós vamos sobreviver nisso? E aí eu quero fazer uma última análise aqui com os amigos, no seguinte sentido. Eu vi uma publicação, eu recebi um e-mail de uma organização que está lutando para o fim da escala 6x1, né? Então eles chamam de VAT, pela vida além do trabalho, que eu acho legítimo, né? A gente realmente dedica muito tempo da nossa vida para o trabalho, né? E a gente acaba tirando o tempo da nossa família, tempo do nosso lazer, tempo da nossa vida espiritual e aí vai. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, se de um lado eu já estou tendo problema para concorrer porque eu não tenho política pública adequada, eu não tenho condições de infra que me coloque para concorrer em condições igualitárias com um grande concorrente meu, como os Estados Unidos, por exemplo, que concorre comigo na produção de soja, da produção de carne, da produção de milho, dentre várias outras commodities. E eu fiz uma conta aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que é legítimo a gente falar em trabalhar menos, né, e comparar com um país como a França, por exemplo, que a gente está dando como exemplo. A jornada de trabalho na França é de 35 horas por semana. Vamos relembrar que a nossa no Brasil são 44 horas. A jornada americana são 40 horas. Tá? Vamos só lembrar, nos Estados Unidos, no final do século XVIII, a jornada era de 70 horas. Final do século XIX, 60 horas. Início do século XX, 50 horas. E aí, a partir do governo Roosevelt, ali entre a década de 20 e 30, se reduziu para as 40 horas semanais por um motivo simples. Menos pelo respeito ao ser humano e mais por criar condições de consumo, tá? Os Estados Unidos tinham criado uma renda muito grande nessa época já e precisava fazer com que a população gastasse. Então, a redução de horas de trabalho nos Estados Unidos não foi feita para garantir qualidade de vida, foi feita para garantir o sistema capitalista, intensificar o consumo. É um país que tem hoje 1/3 do consumo mundial. Eles montaram uma máquina de consumo que precisava ser movida. Então, quando a gente fala de reduzir a escala de trabalho, comparando agora, porque França 35, Estados Unidos 40, Brasil 44, só que é o seguinte, pessoal, a China são 72 horas semanais, é o que eles chamam de 9, 9 e meia, trabalho das 9 às 9, 6 dias por semana. E aqui eu não estou querendo defender quem está certo ou quem está errado, eu só estou querendo forçar uma reflexão. Eu fiz uma conta aqui de salário, de remuneração. Por quê? Para a gente sobreviver no mundo material de hoje, nós precisamos de recursos, precisamos de dinheiro. Para conseguir dinheiro, a gente precisa trabalhar. Então, a gente troca a nossa capacidade de trabalho, a nossa inteligência, a nossa disposição por uma remuneração X. Então, só para comparar uma coisa com a outra, quando eu falo em trabalhar 35 horas na França e coloco em valores de salário e converto em reais, eu estou falando que um francês ganha 10 mil reais, tá, de salário mínimo. Um americano ganha 6 mil reais de salário mínimo. Um chinês ganha 2.500 reais de salário mínimo, 2.500 a 2.700, e o nosso salário mínimo está em 1.400. Eu fiz todas essas conversões se todos fossem trabalhar às 44 horas semanais, tá? Aqui para comparar com a nossa quantidade de trabalho no Brasil. Então, se eu for comparar com quanto se trabalha em cada país, na China o salário mínimo iria para 4.100 reais. Então, lembra que vocês leem várias notícias que o salário na China é muito baixo. O salário muito baixo na China, com a carga de trabalho de 72 horas semanais, dá 4.100 reais contra 1.400 no Brasil. Com menos salário, eu tenho menos consumo. Com menos consumo, eu tenho menos produção. Menos produção, eu tenho menos emprego e menos arrecadação de impostos. Aí eu tenho um Estado voraz para arrecadar, aí ele vai aumentar a tributação para conseguir cobrar mais e pagar o que ele faz com muita ineficiência. Gasta muito mal e entrega muito pouco para a população. E isso alimenta um ciclo negativo. Então a reflexão final aqui é o seguinte: até quando nós vamos resistir a uma situação de pressão extrema, com baixa remuneração, com baixa qualificação, com falta de um ambiente adequado para investimento, com falta de infraestrutura adequada para que a gente possa desovar nossa produção, com falta de incentivo e uma política pública que proteja? Aliás, eu vou finalizar dizendo isso. Quando foi feito o PAC, lá em 62, o tripé era apoiar os agricultores, melhorar a produtividade e garantir o abastecimento de alimentos a preços acessíveis. Está aqui, ó, é mandatório isso, não é opcional. A China também, nessa época, em 64, a China era 50 bilhões de dólares menor do que o Brasil. E foi quando eles fizeram o plano quinquenal deles, que tinha morrido mais de 30 milhões de chineses de fome. E eles vêm repetindo e cumprindo esse plano com muita maestria. E multiplicaram o PIB deles por 80 vezes de lá para cá.
Vamos lá. Na última versão, feita em 2023 do PAC, que eles criaram os regimes ecológicos que promovam práticas mais sustentáveis e criaram agora uns roteiros para cada particularidade de cada país, e um roteiro a cada 5 anos, né, que preveja mudanças em 5 anos. Eles incluíram agora produzir alimentos seguros, de elevada qualidade, a preços acessíveis, alimentos seguros. Assegurar o nível de vida equitativa aos agricultores e preservar recursos naturais, respeitando o meio ambiente. Esse é o plano que nasceu com o pessoal do carvão e gás, tá? E aço, lá de trás, da década de 50. Beleza, tá tudo certo. Então eu só finalizo dizendo o seguinte, algumas matérias chegam a projetar 33 centes de euro por pessoa, por cidadão europeu, garantindo subsídios europeus. Então, a população está pagando isso diretamente, né? Que sai do salário dela, é arrecadado indiretamente, mas é repassado via subsídios. A Europa tem grandes grupos alimentícios, tem grandes empresas, que eu não acredito que vão pagar um preço melhor para o produtor rural por serem europeus. Então, indiretamente, esses subsídios que vão para os agricultores acabam aumentando a rentabilidade das companhias produtoras de alimentos, né, da agroindústria ou do varejo alimentar, que vai ser necessário para distribuir esses alimentos. Então, por fim, fica uma última reflexão. Aqui no Brasil, foi feita uma operação em 2016 chamada Operação Choio, que era uma ação do Ministério Público Federal com o IBAMA, combatendo o desmatamento ilegal, legítimo e muito necessário. Um país com o tamanho de área degradada, aberta que nós temos, como o Brasil, que se estima mais de 70 milhões de hectares degradados, não precisaria estar desmatando 1 metro quadrado de área. O que ocorre é, o que de fato está por trás dessas operações? Não sei, eu preciso questionar se existe um interesse legítimo disso. Se for, eu parabenizo, mas quando eu vejo, por exemplo, eu falei que está sendo transferido o subsídio, o custeio da produção dos bancos estatais para os bancos privados. Um dos bancos privados que opera o Brasil é o Santander, que é um banco espanhol, que foi autuado pelo IBAMA há 4 meses, 5 meses atrás no Mato Grosso, se não me engano. Foi identificado que eles liberaram recursos para produtor que estava produzindo em área desmatada ilegalmente. E aí o banco foi autuado. Isso significa o seguinte, aumentou o risco do capital. Aumentou o risco, eles aumentam o spread. O que faz uma operação ficar cara não é necessariamente o juro, mas o spread, que é o que eles colocam para cobrir o risco. Então, no final do dia, pessoal, tudo isso que eu falei vai bater no mesmo lugar, no nosso bolso. Ou do produtor, ou do empresário, e principalmente da população, porque toda a carga de risco, de impostos, está sendo colocada no preço, e quem paga isso somos nós brasileiros. Tá? Então fica aqui a reflexão para que a cada dia a gente procure se posicionar melhor, estudar mais, elevar o nosso nível de consciência e de visão, para que de alguma maneira cada um dentro do seu quadrado, dentro do seu raio de atuação, dentro da sua cidade, dentro da sua entidade, dentro da sua empresa, tente fazer algo diferente para que efetivamente a gente possa ajudar a mudança desse país. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Essa é uma produção AgroSelections TV. Diretora ASTV e jornalista responsável, Gislaine Betim, MTB 62765SP. Coordenação de conteúdo, Jean Pérez. Técnico de estúdio, captação e edição, Gabriel Veras. Estúdio ASTV.